Olá, bom dia a todos. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu e meu grupo nós iremos abordar o tema modernização da agricultura e os participantes deste grupo é a Amanda, a Leila Maria, Michele que sou eu e o Theo. E no que consiste o termo modernização na agricultura? Como o próprio nome já diz, né, a modernização na agricultura ela é um processo de mecanização e tecnologia no campo. E na década de 1950 foi uma década importante de se falar. Foi uma época em que houve uma grande intensidade de mecanização nas lavouras com as importações agrícolas, passando daquela agricultura tradicional, dependente da natureza, da mão de obra do homem, para modificações agrícolas no campo e o uso de máquinas também. E entre 1960 e 1970 surge o termo Revolução Verde, onde vai acabar trazendo um impacto enorme para a agricultura. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o processo da Revolução Verde. A Revolução Verde, ela consistiu na modernização da agricultura em escala global, efetivada por meio de incorporação de inovações tecnológicas da produção. Ela teve como base as sementes geneticamente modificadas, os maquinários agrícolas e os insumos químicos, sendo eles os fertilizantes e agrotóxicos. E esse fenômeno teve início na segunda metade do século XX, entre as décadas de 1960 e 1970. E como iniciou-se essa Revolução Verde? Tudo começou no ano de 1944, quando o agricultor Norman Borlaug mudou-se para o México para trabalhar como geneticista e fitopatologista, que tinha como desafio inicial ali de combater uma ferrugem do colmo, um fungo que matava as plantações de trigo e diminuía sua produção. E ao lado nós temos uma imagem desse agricultor, engenheiro e agrônomo, como vocês podem ver, e através de vários procedimentos que ele fez de cruzamentos de duas variedades de trigo, uma resistente ao fungo e a outra adaptável às condições locais do México, em 3 anos, depois de estudos, né, Norman obteve um resultado nesses cruzamentos que ele passou fazendo. Isso fez com que aumentasse a produtividade na época também. Mas logo em seguida, começou-se a perceber que esse cruzamento de trigo tinha um problema. Depois da utilização dessa técnica no cultivo, os frutos das plantas eles eram grandes, fortes, o suficiente para que o caule, a raiz ali, não aguentasse com o fruto e acabasse quebrando. E como vocês estão vendo na imagem ao lado esquerdo, temos um exemplo de planta que não sustentou seu próprio peso, e esse fenômeno ele é geralmente conhecido na agricultura, chamado, né, como lodding. E ali podemos perceber que aquela planta ali, ela tá quebrada bem ali perto da raiz, no caule. E a partir daí o Norman ele começa de novo outros procedimentos, estudos, cruzamentos, até que ele obtém finalmente um sucesso, né? Ele obtém o trigo meio anão, onde os caules desse trigo, eles eram bem mais curtos e resistentes, capaz de sustentar as suas sementes, seus frutos. E essa nova espécie de trigo, ela ficou conhecida como sementes milagrosas, e até hoje é o tipo de trigo mais cultivado no mundo. E a imagem ao lado direito, nós temos Norman Borlaug segurando a nova espécie de trigo meio-anão, como vocês podem ver, o trigo ele segurando ali. E dessa forma fez com que houvesse um aumento extremo da produção de trigo no México, assim iniciando-se a Revolução Verde. Pontos positivos e negativos. Tanto os pontos positivos como os negativos foram, sim, percebidos durante a Revolução Verde. Dentre eles, podemos citar aqui alguns positivos, como a potencialização do produto, a diminuição de taxas de fome, o barateamento de alimentos e a eficiência no campo. Já os negativos seriam mais ou menos o esgotamento do solo, alterações no ecossistema vigente, a priorização ao latifúndio e menosprezo à agricultura familiar e o desmatamento. E nesse caso, o desenvolvimento das técnicas trazidas pela Revolução foi sim muito importante. Temos, por exemplo, a irrigação, que foi um grande avanço no setor. No entanto, com a adoção de diversas substâncias, o organismo, os latifúndios, o desmatamento e outras diversas interferências causam um grande desconforto. Afinal, qual é o preço do desenvolvimento agrícola?
Bom, agora eu vou falar da modernização da agricultura brasileira. Gerador de uma ampla e diversificada gama de produtos, o Brasil figura entre os principais fornecedores de alimentos, bioenergia e matérias-primas do mundo. Atualmente é o segundo maior exportador de alimentos, podendo chegar ao primeiro lugar em pouco tempo. Posição que se justifica não apenas pela extensão territorial, pelo empreendedorismo dos produtores, mas também pelos investimentos em pesquisas e esforços científicos que garantiram e elevaram a produção do país até aqui. Há um alto investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Para desenvolver um novo produto, a indústria parte de um banco de 160 mil novas moléculas, das quais apenas uma vai ser levada à comercialização. A um custo médio de 286 milhões de dólares, este longo processo passa pelo desenvolvimento de uma vasta gama de estudos para garantir a segurança, a saúde humana e ao meio ambiente, assim como a eficácia agronômica. E o que aconteceu com o nosso país durante esse período da Revolução Verde? Quais foram os impactos, né, que aconteceu com ele? Bom, o Brasil ele adotou os métodos da Revolução Verde, como a gente já explicou para vocês, o processo, o que é a Revolução Verde, né? Ele adotou esses métodos no fim da década de 1960, que acabou resultando num período chamado Milagre Econômico. Na época, o Brasil ele se tornou um produtor de larga escala e passou a exportar alimentos, em especial a soja. Ou seja, houve um aumento ali considerável na produção agrícola que acabou contribuindo para o crescimento da economia nacional. Porém, a modernização ela se apresentou meio excludente, beneficiando apenas uma parte da produção agrícola e acabou seguindo os moldes capitalistas, tendendo a fortalecer a monocultura. E o debate acerca dos rumos a serem tomados pelo Brasil, ele ganha novos discursos teóricos, como a reforma agrária. E a modernização da agricultura no Brasil, ela acabou contribuindo para o êxodo rural. Houve muitas diferenças estruturais, a concentração fundiária e de renda, casos de exploração da mão de obra, o empobrecimento do solo, a poluição, a perda da biodiversidade e a evasão humana em terras. As famílias brasileiras na agricultura. No Brasil, a agricultura familiar conta com uma legislação própria e é considerado agricultor familiar aquele que promove atividades no meio rural, em terras de área inferior a 4 módulos fiscais, emprega a mão de obra da própria família e tem sua renda vinculada à produção resultante desse estabelecimento. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a agricultura familiar é a principal responsável da produção de alimentos para os brasileiros. Ela é composta por pequenos produtores rurais, povos indígenas, comunidades quilombolas, assentamentos de reforma agrária, silvicultores, agricultores, extrativistas e pescadores. O setor se destaca pela produção de diversos gêneros alimentares, como milho, mandioca, feijão, arroz e entre outros. Agora nós vamos passar um vídeo mostrando a evolução da agricultura nos últimos 50 anos, do seu processo de mecanismo do cultivo.
Então, gente, podemos concluir que a modernização da agricultura, ela trouxe vários benefícios para a gente, que foram os aumentos significativos na produtividade, né, gente? Isso acaba sendo um ponto bem bacana, um ponto, um benefício, né, da modernização na agricultura. Ela também tem seus pontos negativos que já foram citados e, enfim, ela trouxe vários benefícios. E eu espero que todos vocês tenham entendido um pouco sobre o nosso trabalho. E eu agradeço ao professor Haroldo por ter nos dado essa oportunidade de apresentar. E um bom dia a todos.